E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa aula para modelagem dessa cadeira, tá? Tô dividindo as aulas aí para elas não ficarem muito longas e vocês não se assustar aí, tá? Mas vamos dar continuidade aqui na nossa aula, ok? Beleza, então vamos lá. Seguindo o nosso passo, a gente já construiu tanto o desenho externo como a interna aqui desse camarada. O que a gente vai construir agora? O desenho da parte que é o assento em coxa, ó, que forma aquele design daquela cadeira, tá? Então vamos lá, sem enrolação, vamos direto aqui nessa mesma pegada, continuando nosso desenho. Beleza, o que a gente precisa é interpretar as medidas que a gente tem aqui agora dessa parte desse objeto para começar a desenhar, ok? Bom, o nosso desenho está informando que desse canto aqui, né, do quadrante desse círculo que agora não é círculo, né, ele acabou sendo só uma curva, mas a gente consegue selecionar esse quadrante aqui, está informando que eu vou primeiro precisar construir esse círculo aqui, tá? É o meu ponto inicial. Então vocês vão precisar pegar daqui para cá uma linha de 6,62 e subir depois para achar o centro desse círculo uma linha de 25,98. Então vamos lá, vamos aqui no nosso rino, continuando, pego aqui esse quadrante, olha lá, end quadrante, ok? Venho aqui com a medida mesmo, 6,62, 6,62, não usem vírgula, tá, pessoal? E aí eu não preciso, aí eu dou um clique, não preciso sair do comando, arrasto meu mouse para cima e coloco aquela medida ali de 25,98. 25,98. Enter, enter, enter. Agora eu vou sair, tá? Venho em círculo e qual é o raio, tá? O raio é 8,25. Agora eu já tenho o meu centro. Cliquei em círculo, cliquei aqui no endpoint e agora tá em raio? Tá. Qual é o raio mesmo? Já esqueci, nossa. 8,25 e enter, ok? Vocês podem até, por exemplo, selecionar esse camarada aqui, como eu já ensinei a vocês a trabalhar com layers, selecionei essas duas linhas aqui que faz parte das pernas e braços. Eu posso mudar ele para outra layer, se você achar interessante. Vou aqui, ó, nessa opção, Object Layer, mudar para outra layer, né? Dou um clique, como a gente viu na aula anterior, olha lá, ele está vermelho. Eu posso até ocultar, se você achar mais fácil, porque aqui, né, a gente está observando um desenho sobreposto o outro, aí você pode acabar se confundindo, tá? Mas eu acho bem tranquilo aqui para mim, então eu vou retornar, dar um Ctrl Z e voltar como é que estava. Ok, né? Então já tenho esse meu círculo aqui. O que eu preciso agora para dar continuidade? Eu vou tentar entender aqui qual é a lógica do desenho. Ele está informando aqui que eu tenho um outro círculo aqui, ó, que daqui para cá, ó, o valor é 36,83 e subindo daqui para cá é 9. Ok? Então vamos lá, vamos criar esse círculo para eu poder depois criar uma linha tangente de um círculo para outro. Então eu vou lá, pego o centro aqui desse círculo e vou seguir o meu desenho ali, 36,83. Então vamos lá, coloco aqui 36,83, enter, e agora dou um clique e eu vou subir aqui 9. Aí eu vou achar o centro do outro círculo, 9, cliquei, enter, saí. Vou no círculo, clico aqui no onde eu achei, tá? E agora qual é o raio? O raio 4,45. Então agora eu digito 4,45 e enter. Beleza? Vou apagar essas linhas guias que não me servem mais. E agora eu vou precisar criar uma linha tangente daqui para cá. Beleza? Então pego uma line, tá? Observe se o tangente está ativado, tá? Aquele mesmo esquema, vou pegar aqui o quadrante e vou procurar a tangente. Cadê a tangente? Achei a tangente, olha lá, o TAN, tá? Cliquei. E eu vou fazer o passo invertido, deixa eu dar um zoom, olha lá, não está tangente. E aí eu dou um zoom aqui, ó. E aí agora sim achei a tangente, enter, seleciono essa linha e apago. Agora sim eu tenho tangente com tangente aqui e tangente com tangente aqui, ok? Beleza, e agora qual o próximo passo? Vamos apagar aqui para não virar uma bagunça. E agora eu preciso criar esse círculo para fazer a ligação dessa reta. Então a mesma lógica, tá, gente? Então daqui para cá, ó, é 19,66. Então vamos já construir desse centro aqui, ó, desse centro desse círculo, subindo 19,66
19,66, Enter, cliquei, e agora qual é a medida desse sentido? Vou apagar aqui para a gente poder ver melhor. Olha lá, daqui para cá, ó, é essa medida aqui, ó, 24,78, então 24,78, cliquei, Enter e sai ali do comando. Beleza, e agora? Venho em ciclo novamente, o raio é 10, então vamos lá, cliquei no meu centro aqui, raio já está marcado, 10, Enter, e beleza. Agora eu posso apagar essa linha que não me serve mais. E aí a mesma lógica, né? Vou clicar mais ou menos aqui, procurar tangente, achei tangente, Enter. Agora eu pego o endpoint e acho a tangente lá do outro lado. Nossa, ficou muito próximo, né? Cuidado que às vezes você não vai saber qual é a tangente, né? Mas é essa aqui, então vou deletar. Ó, dei um delete. Ok? Beleza, então a gente construiu aí o desenho principal. Tá? Vamos ver o que o próximo passo fala. Ele pede agora que o desenho vai ficar dessa forma, conforme está aqui. Olha lá que bacana. E agora no passo 3, ele pede para a gente utilizar o comando trim. Olha lá, utiliza o comando trim. A gente vai manipular os pontos para ajustar um pouquinho o desenho, aplicar um offset, depois um join para unir da mesma forma do outro, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui com calma. Então vou selecionar essa curva e aí eu seguro o Ctrl, tá? Seguro o Ctrl para selecionar essa também. Opa, não é o Ctrl não, é o Shift, tá? Perdão aí. Então vamos lá. Posso selecionar essa, seguro o Shift agora, acabei de apertar o Shift, clico aqui e aqui. Beleza? E aí a gente vai tentar aplicar o trim como fez na parte anteriormente. E aí a gente não vai conseguir, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, vou lá no comando trim, Enter, e aí eu clico aqui, tudo beleza, né? Aqui não tem nenhum problema. E aqui, ó, se eu clicar e se eu clicar aqui, ele vai apagar tudo. Por que isso acontece? É aí que a gente tem que entender a lógica dos comandos. O trim, ele só funciona, vamos lá, se eu tiver a interseção de duas retas sobre aquele objeto, tá? Por exemplo, aqui ele não consegue dar um trim dessa linha com esse círculo para cortar exatamente aqui, ó, mais ou menos aqui. Por quê? Porque não tem nenhuma linha de interseção aqui para dizer que eu tenho que cortar naquela parte ali. Vamos entender melhor. Eu vou agora, nesse momento, selecionar essas duas linhas e jogar para a lei vermelha aqui e ocultar na lanterna para a gente poder só ficar com esse desenho que fica melhor. E aí, ó, eu vou clicar em qualquer lugar. Se eu, por exemplo, se eu tivesse uma linha aqui e outra aqui, ó, se eu ativasse o comando trim, iria dar certo, ó. Olha lá, selecionei com Ctrl A, trim. Agora, apago essa que já não dava problema e eu apagaria essa, ó. Ó só. Agora sim deu certo. Por quê? Ele tem tanto esse ciclo tem a interseção da linha de cima como a de baixo, né? Então o trim ele não funciona quando tem só uma linha de interseção. Ele tem que ter dois lugares, porque senão ele não vai saber onde cortar. Qual é o limite do meu corte para o outro lado? Vocês têm que entender essa lógica, tá? Então por isso que quando eu coloco uma linha aqui, ó, opa, tava dando Ctrl Z. Quando eu coloco uma linha aqui, eu estou dizendo que eu posso cortar essa parte inferior aqui, ó. Eu quero que suma, ou invertido, né? Sumir a parte de cima, por exemplo, ó, trim. Se eu clico na parte de cima, ó, vai apagar a parte de cima. Então ele vai entender que eu quero que corte da interseção dessa linha, opa, com essa outra aqui, ó. Entendeu? Então o trim ele precisa de duas interseções, de duas linhas ali para a gente poder aplicar o comando da maneira correta, tá? Então, para eu poder aplicar, eu vou ter que olhar meu desenho aqui, eu vou ter que colocar uma linha mais ou menos aqui, tá? E outra, deixa eu apagar aqui, e outra aqui, ó. Opa, e outra aqui, para eu poder aplicar um trim ali, cortar mais ou menos naquele local, ok? Por isso que eu vou voltar a ler aqui, que é para eu poder enxergar onde o círculo encosta nessa parte desse outro desenho aqui. Então essa linha não é aqui e nem aqui. Então vou ter que criar uma linha mais ou menos aqui, ó. Posso pegar fora em qualquer lugar aqui, ó, qualquer tamanho, mais ou menos aqui, tá bom? Tá? E aí quando eu cortar vai sumir essa parte aqui de dentro. E aqui uma linha daqui para cá. Eu posso desativar o ortho para eu colocar de uma maneira mais solta aqui, tá? E mais ou menos aqui tá bom. Beleza?
E agora eu vou ocultar a lei aqui, ó, novamente, para eu poder dar o trim. Seleciono tudo, dou um trim, apago esse aqui que já estava tudo ok. E agora sim, eu quero remover esse cara aqui e dou um Enter. E essas linhas eu não preciso mais. Elas só serviram para que eu pudesse ter a interseção de um lado e do outro do círculo para poder cortar. Essa é a lógica, ok? E agora eu vou novamente, dou um Join. Deu um Join. Será que deu certo o Join? Olha só, não deu também, né? Teve algum problema na interseção. Então vamos lá. Aqui tem mais problemas, ó. O Join não foi. Então eu vou ver o primeiro problema daqui para cá. E aí eu seleciono aqui e dou um Zoom. Quando eu dou um Zoom, ó, essa linha aqui, ó, tá sobrepondo essa outra. Então eu vou ter que fazer aquele mesmo macete. Seleciono, dou um Trim, dou um Zoom até enxergar aqui. Agora esse ficou difícil de ver, hein? Tá bem difícil de ver aqui agora. Deixa eu ver aqui como é que a gente pode fazer. Se eu clico aqui, é porque é bem pequeno, né? A gente não consegue observar. Olha lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Agora que eu dei um clique nessa minha linha aqui e dei um clique nessa, eu estou enxergando o ponto aqui, ó. Tá vendo esse ponto? Eu vou fazer de uma outra forma, quando for difícil de enxergar a sobreposição de linhas quando a gente dá o zoom, para você ter as duas maneiras dependendo da situação. Por exemplo, quando eu clico nessa linha, o ponto final dela tá aqui, ó. Quando eu clico nessa outra, ela passou, tá uma sobre a outra. Então, o join não vai funcionar. Ele tem que ser exatamente na interseção aqui, ó. Não pode estar sobreposto uma linha à outra. É isso que está acontecendo. Então, eu vou clicar nessa linha e selecionar este ponto. Selecionei. O ponto está selecionado. Agora, eu vou com o comando Move, que a gente já viu em aulas anteriores, tá? Dou um Enter. Seleciono esse ponto aqui dessa minha linha e vou arrastar até achar um endpoint aqui, ó. End. Deixa eu ver se eu acho um endpoint. Aqui, achei um endpoint, ó lá. END, que é o endpoint dessa linha aqui, ó. Tá vendo agora que elas estão... O ponto final de cada linha está dessa forma aqui, ó. O ponto final dessa linha está aqui e o dessa aqui, e elas estão se encontrando e não sobrepostas. Se tiver sobrepostas, o join não vai funcionar. Então acontece esses problemas. Então agora se eu selecionar só essas duas e aplicar um join, olha só, vai dar certo. Ok? Olha lá, agora são uma linha só. E agora tem um problema aqui, ó. Vamos resolver. Olha lá, essa linha está sobreposta nessa aqui também. Então eu vou fazer da mesma forma. Cliquei nessa linha aqui, selecionei o ponto, vou aplicar o comando Move, Enter, selecionei aqui, ó, o endpoint, achei o endpoint lá e arrasto até achar o endpoint da outra linha. Então se eu clico aqui e clico aqui, olá, tudo ok. Então se eu der um Ctrl A agora e o Join, olá, tudo perfeito, corrigi e tá tudo certo. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Aplicar um offset. Um offset de 0.8. Olha aqui. A espessura desse meu objeto que é diferente do outro que era 2. Então aqui é 0.8. Então vamos lá. Selecionei minha linha. Offset novamente. Enter. Qual a distância? A distância é 0.8 e não vírgula, tá? Enter. E agora eu coloco para dentro, tá? Que eu estava construindo a linha externa e não a interna. E aí, ó. Pei. Criei meu desenho. Mas atenção, tá? Olha só, ele está aberto aqui. E está aberto aqui, tá? A gente precisa fechar nosso desenho. Então, venho com uma polyline aqui, uma linha, né? Clico nesse endpoint, nesse outro endpoint. Beleza. Vou lá do outro lado. Clico nesse endpoint, nesse outro endpoint. E dou um Enter. E agora eu preciso selecionar tudo novamente e dar um Join. Beleza? Para ele ser um desenho só. E quando a gente for aplicar o Extrude na nossa próxima aula, para vocês entenderem como vai ficar a nossa peça. Então, eu vou retornar aqui, ó, os meus dois esboços principais, tá? E agora, eu vou fazer só um pequeno ajuste antes da gente finalizar a aula, que aqui o nosso enunciado pede, ó, para a gente poder manipular os pontos de curva. Ó. Se vocês observarem aqui o meu, que a gente acabou de criar, olha só, ele tá na parte de baixo aqui, né? Ele tá na parte de baixo. Acho que eu fiz errado. Deixa eu ver. Fiz errado, tá? Perdão, vou dar um Ctrl Z aqui. Não era para dentro. Eu acabei criando
para fora, na verdade. Deixa eu ver. A linha aqui veio para fora, ela tem que ir para dentro. Então, vamos lá novamente. Offset, Enter. Clico na linha e coloco para dentro. Tava colocando aqui para fora, mas é para dentro. Tá vendo, ó? Agora vai ficar certinho. Aí eu vou, pego lá novamente aqui. Pego aqui. E agora eu seleciono o Ctrl A, Join. Enter. Beleza? E olha só. O que eu vou precisar fazer agora é só aumentar um pouquinho, ó. O meu tá morrendo mais ou menos aqui, ó. Se a gente ver aqui, ó, o meu tá morrendo aqui. E no desenho ele é um pouquinho maior. Aqui também, o meu tá morrendo aqui no desenho é um pouquinho maior. Então como é que a gente faz isso aí? A gente vai, ó, seleciona, clica aqui com o Join, por isso que o Join é importante. Ó só, eu vou selecionar esses dois pontos aqui e vou com o meu gumball aqui arrastando, ó. Bem manual, ó. Tanto no verde como no vermelho, até chegar ali onde eu quero. Posso, de repente, pegar essas duas curvas e baixar um pouquinho, ó. Posso também, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Selecionei aqui, selecionei esses dois pontos, e aí eu subo com o meu gumball, venho para o outro lado, mais um pouquinho, até chegar. Por que eu estou fazendo isso, tá, gente? Porque quando a gente for fazer as ripas, né, elas precisam ter contato, que a gente vai ver aqui depois, ó. Essas ripas laterais, é porque estão escondidas aqui. Mas elas ficam mais ou menos aqui, ó. Pá, 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 pá. E outra aqui, ó. Pá, pá, pá. São as ripas para fixar, né? Para parafusar ou fixar de alguma outra forma. Ok? Beleza. Então vamos lá, vamos ver aqui. É isso. O próximo passo agora é a gente criar, pegar os nossos esboços 2D e fazer a parte 3D e chegar nesse resultado aqui rapidinho. Então, vou finalizar a aula aqui. Curte, comenta, por favor. Comentar ajuda muito o canal aqui a crescer e a sair espalhando esse conteúdo para mais pessoas. E se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. E siga no Instagram. O Instagram está aqui embaixo. E vamos para a próxima aula.